Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Léo Guimarães e ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, senhoras e senhores, depois de ter realizado o UFC Las Vegas 89, vamos agora para o UFC Atlantic City, que será protagonizado por Erin Blanchfield contra Manon Fiorot na categoria peso mosca. E é claro, também falaremos sobre o combate peso médio entre Bruno Blindado e o ex-campeão Chris Weidman. Vamos nessa? E o Melhores Apostas é o oferecimento da Stake, casa oficial do UFC, que oferece as melhores odds nos esportes. Não perca tempo, corra lá e faça seu cadastro usando o nosso cupom SUPERLUTAS, tudo junto, e aproveite as melhores promoções. E antes de começarmos, vamos ver como o nosso time se saiu na semana passada no UFC Las Vegas 89. Nas apostas simples, acertamos 4 de 6 sugestões. Sugerimos vitória de Rose Namajunas por nocaute ou pontos, que pagou 1,58. Vitória de Edman Shahbazyan por nocaute ou pontos, com odd de 1,71. Luta com menos de 2 rounds e meio para Júlia Nerosa e Ricardo Carcassinha, que pagou 1,58. E a vitória para André Lima, o mascote, com 1,57. E agora sim, vamos aos destaques do UFC Atlantic City. Na luta principal, Erin Blanchfield e Manon Fiorot disputam uma possível vaga pelo cinturão na categoria peso mosca. Vicente Luque coloca a posição crucial no ranking meio-médio contra Joaquim Buckley, que atualmente está fora do top 15. Chris Weidman retorna ao octógono e enfrenta Bruno Blindado. Virna Jandiroba encara Lupita Godinez em duelo de carro-chefe na luta agarrada. Herbert Burns, irmão de Gilbert Durinho, vai enfrentar Júlio Arce depois de encarar 2 derrotas seguidas. E chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC Atlantic City. De um lado, Erin Blanchfield, que prefere a luta agarrada, que vai tentar colocar a luta para baixo para usar o seu jiu-jitsu. E de outro, Manon Fiorot, a francesa, que gosta mais da trocação, dos chutes, dos golpes, com versatilidade. E aí, Fernando Keller, eu te pergunto, você tá de que lado? Do wrestling ou da trocação? Quem é, de fato, a favorita para vencer o confronto no peso mosca? Que luta boa, Léo Guimarães. A gente tá falando aqui de um title eliminator raiz, né? Aquela carinha de semifinal de campeonato, valendo ali uma chance pelo cinturão peso mosca. 2 atletas de estilos diferentes, como você falou, né? Uma da luta agarrada, outra da luta em pé, mas com trajetórias semelhantes ali, tanto na carreira quanto dentro do UFC. Se a gente pega a Erin Blanchfield com cartel de 12 vitórias e 1 derrota, Manon Fiorot com 11 vitórias e 1 derrota, as 2 invictas no Ultimate, sem perder há um tempão, mas com cada uma no seu estilo, né? Erin Blanchfield nesse jogo de pressão muito chato para adversário, né? Que fica pressionando o tempo inteiro em busca de queda, sempre consegue a queda e quando derruba, praticamente acaba com a luta. Ou consegue a finalização, ou controla ali por cima, não deixa mais a adversária agir. E a Manon Fiorot, um jogo muito plástico de trocação, né? Golpes retos, chuta bastante, trabalha da média para longa distância e tem uma trocação de altíssimo nível. Só não digo que é a melhor da categoria, porque Valentina Shevchenko ainda está por aí. Então fica complicado ali a competição, mas é um nível parelho, assim, quando é ex-campeão. Você sabe, eu já falei isso aqui no Melhores Apostas algumas vezes, que quando o duelo é muito pautado pelo equilíbrio, nesse duelo de estilos, eu tendo a confiar mais no grappler, né? Em quem usa a luta agarrada nesse duelo de estilos contra o striker. A não ser que seja uma disparidade muito significante entre os 2 lutadores. Não é o caso, acho que a gente está falando de uma craque da luta agarrada contra uma craque da luta em pé, e nesse ponto eu sempre tendo um pouquinho mais para a luta agarrada. Então meu palpite aqui é que a Erin Blanchfield, com esse jogo de pressão, ela não é uma striker excelente, mas ela sabe usar a trocação ali para se aproximar, para engajar na luta agarrada, e acho que ao longo de 5 rounds vai ser muito difícil a Fiorot anular isso. Acho que talvez no primeiro round ela consiga, na base da movimentação, se mantendo distante, trabalhando na longa distância, mas conforme o tempo vai passando, a gente sabe que o ritmo da Erin Blanchfield não cai, né? Ela vai ficar na cara da Fiorot o tempo inteiro, jabeando e tentando encurtar a distância, e quando encurtar e botar para baixo, a Fiorot tem uma defesa de queda bem decente,
mas nunca testada contra um nível de luta agarrada como é o da Erin Blanchfield. É impressionante o que essa menina de 24 anos, né, tem evoluído. É muito difícil que a gente não veja um dia a Erin Blanchfield com o cinturão do UFC, pela idade dela, pelo potencial, pelo que ela já apresenta. É de se impressionar realmente. E acho que nesse duelo de estilos, eu tendo mais para luta agarrada, tendo mais para Erin Blanchfield. Quem sabe por uma finalização tardia, ou talvez numa decisão dos juízes controlando ali na luta agarrada, mas fato é que meu palpite aqui é na vitória da norte-americana Erin Blanchfield. Erin Blanchfield está invicta no UFC com 6 vitórias em 6 lutas. Venceu 3 dos últimos 4 confrontos por finalização. Sofreu a única derrota da carreira há mais de 5 anos, em fevereiro de 2019. Manon Fiorot não é derrotada desde a sua estreia profissional em 2018 e vem de 11 vitórias seguidas. Conquistou 6 dos 11 triunfos por nocaute. Venceu as últimas 4 lutas na decisão dos juízes. Vamos falar agora sobre a briga do Leão Velho contra o Leão Novo. Leão Antigo, tendo mais respeito ao ex-campeão peso médio Chris Weidman, que vive fase delicada na organização, assim como o nosso brasileiro Bruno Blindado. Os dois vão se enfrentar na categoria dos médios. E aí, Fernando, novamente teremos um duelo de estilos. O Chris Weidman, o All-American, como é conhecido, tem o seu carro-chefe com wrestling, gosta de colocar a luta para baixo, e o Bruno Blindado, como nós conhecemos, é o cara que vai para nocautear, que vai para usar a sua agressividade e que é grande favorito nas casas de apostas para esse confronto. Dado o retrospecto dos dois lutadores, para quem vai o seu palpite? De quem você está esperando a vitória no UFC Atlantic City? Chris Weidman ou Bruno Blindado? Bom, Léo, aqui não tem pra onde fugir, cara. A gente tá falando do Chris Weidman, que é, sim, um lutador histórico dentro da categoria peso médio, tá no meu top 5 de todos os tempos, pessoal, dentro da divisão, mas os tempos definitivamente são outros. E para ilustrar isso, a gente tem um dado aqui muito interessante. Porque se a gente pega superficialmente o retrospecto das últimas 5 lutas do Blindado e do Chris Weidman, superficialmente parecem iguais, né? São 4 derrotas nas últimas 5 lutas, dividido ali entre derrota, vitória, derrota e derrota. Só que se a gente se aprofunda, tem uma questão muito interessante. Quando o Chris Weidman perdeu para o Uriah Hall, que foi a luta que ele quebrou a perna, foi uma lesão parecida lá com a sofrida do Anderson Silva contra o próprio Chris Weidman, isso aconteceu em abril de 2021. O Bruno Blindado não tinha estreado no Ultimate. De lá para cá, o Blindado fez 8 lutas na organização e o Weidman voltou contra o Brad Tavares em agosto do ano passado. Então, superficialmente parecem idênticas as últimas 5 lutas dos dois, mas são numa janela de tempo completamente diferente. Então, é complicado aqui, cara, porque o Chris Weidman não é o mesmo lutador. Além disso, é um alvo extremamente nocauteável. Das 7 derrotas da carreira do norte-americano, foram 6 nocautes, e a gente sabe o poder de fogo que o Bruno Blindado tem. Então, embora o Blindado não seja o lutador mais confiável do mundo, porque a gente nunca sabe qual é a versão do Blindado que vai entrar, se é aquela que brilha e dá show na luta em pé, que resiste 3 rounds contra o Poatan, por exemplo, ou se é aquele que é quedado facilmente, dominado no chão. Mas pela diferença, tanto na idade quanto no momento atual, eu não consigo mais enxergar o Chris Weidman sendo competitivo. Eu torci muito para ele voltar bem contra o Brad Tavares, mas ele enfrentou um cara tão veterano quanto ele, que não é conhecido pelo poder de fogo, que é conhecido por dar espaço para os adversários. Ele não conseguiu capitalizar nada em cima disso, ele foi muito punido pelo Brad Tavares, se machucou de novo na perna durante aquela luta. Então é isso, eu não consigo ver o Chris Weidman sendo competitivo. Eu acho que com o poder de fogo e com a tendência a ser nocauteado que o Chris Weidman desenvolveu aí nos últimos anos, eu acho que é uma luta desenhada aqui, é uma luta acessível para o Bruno Blindado voltar a vencer, e esse é meu palpite. Eu acho que o brasileiro nocauteia ali dentro do primeiro, mais tardar segundo round. Infelizmente não consigo enxergar o Chris Weidman competindo em alto nível. Chris Weidman permaneceu invicto pelas primeiras 13 lutas da carreira entre 2009 e 2015. De lá para cá, perdeu 7 das últimas 9 lutas. Sofreu 6 das 7 derrotas da carreira por nocaute. Bruno Blindado soma 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Conquistou 20 das 23 vitórias da carreira por nocaute. Nunca foi nocauteado em 33 lutas na carreira, mas já sofreu 7 finalizações. Senhoras e senhores, rufem os tambores! Chegou o nosso momento stake. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC Atlantic City. Fernando, vai que é tua!
Vem que é minha, Léo Guimarães, é isso, vamos falar de aposta. Depois de um evento bom semana passada, né, com 4 acertos em 6 apostas, tem margem para melhorar e é isso que a gente vai buscar aqui. Sem perder tempo, já vamos falar das 2 lutas que a gente analisou aqui durante o vídeo, começando na luta principal, Erin Blanchfield contra Manon Fiorot. Aqui, conforme antecipado, a gente vai apostar na vitória de Erin Blanchfield, pagando 1,55. Duelo de grappler contra striker. A Blanchfield, mesmo quando não consegue derrubar, que foi o caso contra a Taila Santos, quando ela teve dificuldade de botar a Taila, que fisicamente é um absurdo, no chão, ela consegue achar uma forma de controlar a luta, seja na grade, seja conseguindo a queda e dominando no chão. Tem um strike limitado, mas de muita pressão, né? Vai ficar o tempo todo na cara da Fiorot, tentando botar para baixo, e acho que vai conseguir e vai sair com a vitória, pagando 1,55. Na segunda luta que analisamos aqui, Bruno Blindado contra Chris Weidman, não tem jeito, cara. Aqui a gente vai Bruno Blindado por nocaute, pagando 1,73. Um veterano extremamente nocauteável, com um queixo muito fragilizado, né? São 6 nocautes sofridos pelo Chris Weidman. Bruno Blindado, um nocauteador nato, com poder de fogo absurdo nas mãos, embora seja muito inconstante e poucas vezes confiável. Acho que o Chris Weidman, como eu falei, não vejo ele mais com condições de competir no alto nível. Acho que o Blindado vai ser demais para ele. Então a vitória do brasileiro por nocaute, pagando 1,73, tem muito valor. Seguindo para o card preliminar, a gente vai com a vitória da Lupita Godinez contra a brasileira Virna Jandiroba. A Virna é uma craque no jiu-jitsu, é unidimensional, mas ela é tão boa na unidimensionalidade dela que ela consegue praticamente só com jiu-jitsu chegar na elite da categoria. Mas acho que a Lupita, com o jogo de boxe, que não é brilhante, mas é de certa forma eficiente, com o gás e com o wrestling defensivo para evitar ser colocado para baixo pela brasileira, tende a sair vitoriosa, pagando 1,52. E fechando, já que a gente apostou contra uma brasileira, a gente vai balancear aqui e apostar a favor de outra. Estamos falando de Melissa Gatto para o duelo contra a invicta Victoria Dudakova, mas eu sou muito mais a Melissa aqui nessa luta por alguns motivos. A Victoria está invicta e está com 2 vitórias no UFC. A primeira foi numa lesão infeliz ali sofrida pela Stella Nunes, que quebrou o braço. A segunda, na divisão de baixo, a gente está falando do peso palha, ela enfrentou uma Jean Frey, que sinceramente, veterana já de quase 40 anos, que era para estar atuando no peso átomo se esse existisse no UFC, e a Jean Frey, com todas essas limitações, conseguiu botar a Dudakova para baixo e controlar ela praticamente durante um round ali. A Dudakova se recuperou, levou a melhor em pé, contra uma adversária bem menor, e saiu com a vitória. Mas a Melissa Gatto acaba de vir de uma guerra contra a Ariane Lipski, e a gente está falando de uma Ariane que está numa crescente absurda no UFC. A Melissa Gatto, se colocar a vitória do Dudakova para baixo, não vai ser igual a Jean Frey, vai amassar e tem o jiu-jitsu muito forte para de repente finalizar. Em pé, eu acho que a Dudakova tem uma leve vantagem, mas a Melissa Gatto tem evoluído muito nesse aspecto e mostrou isso contra a própria Ariane Lipski. Então, botando tudo isso na balança, eu estou bem confiante aqui na vitória da Melissa Gatto, pagando 1,64 para fechar assim as nossas apostas simples do UFC Atlantic City. E passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC Atlantic City. Vamos ver se agora bate, acho que tem potencial. Começando na abertura do card, Keolan Loughran para vencer o Angel Pacheco. O Keolan é um irlandês que estreou com derrota para o Taylor Lapilus, mas é um cara que se impõe muito fisicamente. E acho que contra o Angel Pacheco, que é um cara que até agora o máximo que ele mostrou foi muita durabilidade, muito coração, acho que não é o suficiente para parar o irlandês. A gente começa a múltipla com a vitória do Keolan, pagando 1,28. Seguindo para mais uma luta de brasileiro, dessa vez a gente vai ter que apostar aqui na vitória do Julio Arce contra o nosso Herbert Burns. O Herbert é um cara craque no jiu-jitsu, é um cara que tem ótimos atributos assim no MMA, mas falta alguma coisa, né? E nas últimas lutas o que faltou foi gás, foi coração ali pro Herbert, entregou os pontos nas últimas 2 lutas, e acho que o estilo do Julio Arce, que vai conseguir administrar o primeiro round, que é o que o Herbert é muito forte, e tende a vencer, de repente, nos pontos. Mas a aposta aqui é a vitória do Julio Arce, pagando 1,26 contra o Herbert Burns. Aí a gente volta para a luta entre Virna Jandiroba
e Lupita Godinez, dessa vez para apostar que a luta dura mais de 2 rounds e meio, pagando 1,30. Como eu falei, a Lupita deve fazer um jogo ali de pressão, de boxe, sem tentar muita queda, sem botar a luta para baixo. Ela não tem tanto poder de nocaute assim, então acho que para durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,30, tá ótimo para compor a nossa múltipla, que se encerra já no card principal com a vitória do Nursultan Ruziboev contra o Cedric Dumas, né? Dumas está vindo numa boa sequência, são 2 vitórias, mas o Ruziboev tem uma vantagem de tamanho, é um finalizador nato, que é justamente o ponto fraco do Cedric. Então acho que uma vitória aqui do Ruziboev pagando 1,43 está ótima para fechar a nossa múltipla, que se encerra com valor de 3-1. Ou seja, se bater, vai triplicar aí o valor investido. Acho que tem potencial. Vamos torcer para essa múltipla dar certo. Palpites passados, então eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários se vocês concordam ou se discordam das sugestões passadas por Fernando Kelly. Lembre-se sempre que o espaço é aberto para todos. Boa sorte, bom evento. Não se esqueçam de passar na Stake e usar o cupom SUPERLUTAS para aproveitar as melhores promoções. Eu te espero na próxima edição. Valeu!